Assim que estivermos a sós, vou envolver seu pescoço lindo e pálido com minhas mãos e apertá-lo até ela morrer. Isso daqui foi de 0 a 100 muito rápido. Largue ela agora. Aí a gente fica... Ai, pavoroso. Ele já tá planejando a vida com uma menina que ele acabou de conhecer. Psicopata. Oi, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos pra mais um vídeo. E sim, eu cortei o cabelo. Inclusive, eu fiz um mini vlog dentro do vlog de leitura de A Toca das Raposas, porque foi mais ou menos nesse período que eu cortei o cabelo. E hoje eu acabei de receber essa caixa da Record, tá? Eu fiz um unboxing pra vocês nas redes curtas, então Instagram e TikTok. E eu achei tão inusitado e tão caprichado que eu resolvi trazer pra esse vlog aqui pra vocês. Então assim, a caixa do namorado veio com um bottom, que eu achei muito lindo, inclusive. Veio com um buquê de flores com sangue. Recebi o livro. Veio uma cartela de adesivos também, muito linda. Inclusive, eu falei assim, gente, tá numa vibe Dark Side isso daqui, né? Veio um marca-páginas de O Acidente, que tá com um pouquinho de sangue aqui, inclusive. Mas O Acidente eu já li. Tem vídeo aqui pra vocês falando sobre o acidente, eu vou deixar linkado no card e aqui na descrição desse vídeo. Eu recebi um chaveiro, né, preferi Sarlane do Freida McFadden. E eu recebi um preservativo. Coisa boa! Protejam-se de todas as formas possíveis. Gente... sem comentários. E é assim que eu vou começar esse vlog. Vejo vocês quando estiverem 10% do livro. Voltei, galera. Eu terminei esse livro em 5 dias. Nem deu tempo de eu voltar aqui pra comentar com vocês o que eu tava achando no meio da leitura. Porque foi tudo muito rápido. Gente, o último dia que eu peguei pra ler esse livro, eu tava na página 172. E eu li praticamente 200 páginas, porque esse livro termina em 364 e eu li tudo, de 172 a 364 no mesmo dia, em papo de, sei lá, 4 horas. Então, assim, eu fiquei pouco obcecada, graças a Deus. Eu vou comentar um pouquinho da história pra vocês, mas sem spoilers, então fiquem despreocupados. Já digo que, melhor livro da Freida, tá? O hype tava certo, isso daqui vale a pena. Mas ele pode ser interpretado de várias formas, será que é um suspense mesmo? Ou ela queria fazer um dark romance, porque serve pros dois? Bom, vamos lá. O prólogo começa no ponto de vista de um adolescente que é apaixonado por uma menina desde seus 4 anos de idade. Porque, enfim, eles cresceram juntos e esse menino, tipo, é apaixonado por tudo que essa menina faz. E aí o prólogo a gente fica assim, gente, que fofo, né? Ele falando assim, ai, que ele gosta de acompanhar ela até em casa e tudo. É uma coisa bem fofa, assim. Só que aí ele começa a ir pra uns lados, ele falando assim, ai, mas às vezes eu tenho medo. Tenho medo de ficar sozinho com ela na casa dela. Tenho medo de que ela me chame para o seu quarto. Tenho medo de que ela me coloque na sua cama. E a gente fica assim... onde é que você tá querendo chegar, meu querido? E o prólogo termina com ele dizendo o seguinte: e fico apavorado só de pensar que, assim que estivermos a sós, vou envolver seu pescoço lindo e pálido com minhas mãos e apertá-lo até ela morrer. Isso daqui foi de 0 a 100 muito rápido, que é isso? E aí, beleza, depois a gente muda pro ponto de vista da Sidney nos tempos atuais, porque isso foi no passado, esse ponto de vista do Tom, que é essa criancinha apaixonada. Criança não, adolescente, mas enfim. A gente vai intercalar sempre com o passado do Tom e o presente da Sidney. A Sidney é uma solteirona de 30 e poucos anos, a mãe dela tá desesperada pra essa menina casar. Gente, como a mãe dessa menina é inconveniente. Nossa senhora, ela só quer que a filha dela arranje um homem, não precisa ser bom. Só precisa ser um homem. Porque ela quer ter neto. Ela quer porque quer ter neto. Ela só liga pra filha dela pra falar: olha, fulana de tal conseguiu engravidar com 40 e poucos anos. Você ainda tem chance de ser mãe. Olha, fulana de tal casou com 52 anos. Você ainda tem chance de arrumar um homem. O tempo inteiro. Que mãe insuportável. Enfim. Mas a Sidney tá vivendo a vida. Ela tá ali meio que num Tinder, só que o nome é Cynthia. E ela tá saindo com os caras e tal. Até que ela tem o pior encontro da vida dela com um cara tão nojento. Gente... ai, isso daqui é o primeiro capítulo, tá? Eu tava lendo, tava me dando uma ânsia esse cara, que você consegue imaginar, sabe? Primeiro que ele não era igual a foto do perfil dele no Tinder, tá? Ele era totalmente diferente. Ele era um loirão bonito, aí presencialmente ele era calvo, cabelo ralinho, um coque velho podre, horroroso. E aí, tipo assim, o cara era super nojento. Ele tava com uma camisa branca, e aí eles estavam comendo lá no restaurante, e ele limpava a boca com a bomba da camisa. Ai, gente... ai, pavoroso. Fora que a mãe dele ligou pra ele no FaceTime durante o encontro e ele atendeu, apresentou a menina, foi uma coisa assim, de maluco. Ele tinha um papo super esquisito, falando assim, ah, você já assistiu o filme de fulano de tal? Ela fala que não, ele, como assim? A gente tem que assistir no nosso próximo encontro. Ele já tá planejando a vida com uma menina que ele acabou de conhecer. Psicopata. Aí ele fica insistindo pra levar essa menina até em casa, ela fala, poxa... não precisa, hein, querido? Mas ele fica insistindo, insistindo, insistindo. E ela acha melhor aceitar. E ela pensa assim, ai, é só eu mentir pra ele onde que é minha casa. Eu finge que é em qualquer outro lugar. E aí ele vai me deixar em paz, finalmente. Quando ele se ofereceu pra dar carona pra ela, eu falei assim, caramba, ele vai levar ela de carro. Mas não, ele tava levando ela a pé. Eu falei,
Ué, mas se é pra ir a pé, poxa, eu vou sozinha, né? Eu peço um Uber, sei lá. Mas tudo bem. Aí eles começam a caminhar lá, e aí num bairro aleatório, que inclusive é um bairro pouquíssimo movimentado, não tinha carro, não tinha gente, não tinha nada, escuro, sem poste. Olha o lugar que essa menina escolhe pra falar que é a casa dela. Gente, sinceramente, mas enfim. Aí ela fala assim, poxa, aqui que é minha casa, obrigada por me trazer, viu? Beijo. Aí ele... Ah, será que eu posso te dar um beijo antes de ir embora? Ela, poxa, não gosto de beijo no primeiro encontro. Ele, ai, tudo bem. Então eu posso te dar um abraço? Se a menina não quis nem te beijar, você acha que ela quer um abraço seu? Aí ela falou assim, ai, eu não gosto de contato físico no primeiro encontro. Ele, caramba, que diferente. Aí do nada, ele joga a menina na parede e ele tenta violentar a menina. De novo, de 0 a 100, muito rápido. Esse livro inteiro é assim, gente, você não sabe o que esperar, coisa de maluco. E aí a menina fica desesperada, obviamente, até que aparece um homem com capuz. Eu tô falando pra vocês que é um Dark Romance, tá? Aparece um homem com capuz, não dá pra ver direito o rosto dele, mas ele fica assim, largue ela agora. Aí a gente fica... Aí ele, tipo, defende ela, ele fala, solta ela agora, e se você procurar ela de novo, eu acabo com você. Tipo assim, é nesse nível, tá? Eu falei assim, gente, é um suspense mesmo? Ou é pra ser um romance? Aí o cara vai embora, e a menina já fica assim, nossa, quem é esse cara, né? E ela na cabeça dela, ai, tomara que ele se ofereça pra me levar até em casa. Aí ela fica pensando, será que ele vai me dar o número dele, pedir meu número, sei lá, enfim. Mas aí o cara só fala assim, o cara salva ela, manda o Kevin. Ah, o nome desse cara escroto aí é Kevin. Esse homem misterioso manda o Kevin embora. E aí ele fala assim, ai, você tá de boa pra ir pra casa? Você consegue ir, tranquilo? Ela fala assim, ai, consigo sim. Ele, tá bom, então, tchau. E ele vai embora, ele não fala o nome dele, ele não pede o número dela, nem nada assim. Ele literalmente só ajudou ela e ela fica meio chateada com isso, mas tudo bem. Quando ela chega lá no apartamento onde ela mora, ela tem 2 amigas que moram lá naquele mesmo condomínio que ela. Uma é a Bonnie e a outra é a Gretchen. E aí, tipo, elas são super melhores amigas e tal. A Gretchen tá saindo com o zelador desse condomínio. As outras 2 odeiam esse cara. Não odeiam, sabe? Mas acho que eles não combinam muito. Esse zelador, Randy, a Bonnie tem uma sensação esquisita com ele. Ela acha que ele, sei lá, não tem uma energia boa, sabe? Essas meninas são cheias de energia. Faz yoga, clean girl, nessa vibe. Aí a Bonnie pergunta como que foi o encontro da Sydney. E ela fala, tipo, ah, com certeza não foi bom e tal. Aí ela fala que a amiga dela tem sorte, porque a Bonnie tá saindo há 1 ano com um cara gostosão, que é médico e tal. Tanto que elas chamam ele de Doutor Gostosão. Só que ninguém sabe o nome desse cara. E gravem isso porque vai ser importante. Aí, beleza. Lembra que eu falei pra vocês que os capítulos vão intercalando com os tempos atuais e o passado? Bom, eu vou contar tudo dos tempos atuais e depois eu vou contando do passado pra não ficar confuso, porque se eu ficar intercalando toda hora, vocês vão confundir tudo. Em algum momento ali, as meninas saem, eu acho que pra fazer aula de yoga mesmo, e quando elas estão voltando pra casa a pé, elas passam por aquele beco que a Sydney, né, sofreu aquele atentado com o Kevin. E aí, ele tá lá. Ele tava, tipo, meio que sentado na escada do prédio, que seria onde ela mora. E ele começa a tentar falar com ela, falando assim, ah, eu acho que foi um mal entendido, eu achei que você tava se divertindo, a gente precisa se resolver, vamos marcar nosso encontro. E aí, a Sydney fica super sem graça. Essa menina não sabe dizer não. Mas enfim, não vou culpar a menina, porque ele é um babaca. Aí, a Bonnie toma a frente e fala assim, meu querido, some da minha frente, porque você não tá vendo que minha amiga não quer ficar com você, não? Tchau. Ah, aliás, vocês viram minha unha? Nossa, totalmente fora de contexto, mas eu pintei minha unha da cor do livro, então, tipo, branco e vermelho. Mas esse vermelho é um vinho, e aí ele parece meio preto. Amaram? Voltando. A Bonnie peitou esse Kevin aí, e aí, beleza, elas voltam pra casa, a Bonnie acaba reclamando em algum momento do encanamento dela, e ela teve que marcar com o Randy pra ele ir no dia seguinte arrumar lá e tal, os encanamentos. E aí ele combina com ela que ele ia no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Mas lembra que a Bonnie tem uma sensação ruim com o Randy? Então, aí ela pede pra Sydney, ela fala com a amiga dela, fala assim, Sydney, você pode chegar aqui na minha casa 15 para as 9? Porque eu não quero ficar sozinha com o Randy aqui em casa, sei lá, ele me lança uns olhares esquisitos, eu fico um pouco incomodada. Aí, beleza, no dia seguinte, a Sydney chega pontualmente às 8h45 na porta da Bonnie, ela bate lá, só que ela não atende. Ela fica tentando bater, a menina não atende, aí o zelador chega, e aí ele fala assim, ué, ela não tá em casa? Como assim? A gente marcou 9 horas da manhã, lá. E aí a Sydney fala, ué, você é o zelador, você não tem a chave da porta da casa dela? Abre aí então. E ele, não posso fazer isso, não sei o quê. Aí a Sydney fica insistindo, porque é pelo bem da amiga dela, ela tá preocupada. Aí eles abrem, e aí, tipo, o cara vai lá arrumar um encanamento, tipo, dane-se a Sydney. E a Sydney começa a caçar a amiga dela, né? Falando, Bonnie, você não tá em casa, minha diva? E aí, quando ela abre a porta do quarto da Bonnie, a Bonnie está... Como que eu digo isso? Sem ser desmonetizada. Eu nem sou monetizada ainda, né? Então... A Bonnie, ela não tá viva, e ela está...
em pedaços. Alguns pedaços, temos pedaços de Bonnie. E aí a Sidney dá um grito, ela fica traumatizada, ela chama a polícia. E aí quem vai tomar conta desse caso, quem vai ser o detetive vai ser o Jake, que é um policial que é ex-namorado da Sidney, inclusive. E aí, tipo assim, o relacionamento deles só não deu certo porque o Jake trabalhava muito e ele não dava muita atenção pra Sidney. Mas eles chegaram a morar junto e tudo, então era um relacionamento que tinha sido bem sério. E ela ainda é um pouco mexida com o Jake. Aí as investigações começam a rolar e o principal suspeito é o namorado da Sidney, que não era namorado ainda, né? Ela tava saindo há algum tempo com o doutor gostosão lá. Que ninguém sabe o nome, ninguém sabe quem é esse cara. E ele só falava com a Bonnie por um celular pré-pago. Então não dava pra rastrear a ligação, ninguém sabia quem era esse cara. E é isso, basicamente. Esses são os 30% do livro nos tempos atuais. Começa essa investigação e a gente precisa saber quem que é o doutor gostosão. Aliás, um ponto aqui, a Sidney começa a ficar com medo de usar o Tinder lá, que é o Cint, porque a amiga dela conheceu esse psicopata pelo Cint. Então, tipo, ela fica um tempo sem usar e sem sair com ninguém, tranca na porta da casa dela, porque, né, um cara invadiu o apartamento da amiga dela. Invadiu não, porque não tem sinal de arrombamento. Então, na verdade, ela deixou o cara entrar. Então, com certeza foi esse namoradinho que não era tão namorado assim. Agora, vamos falar sobre o passado. No passado, lembra que o nosso protagonista do passado é o Tom, né? Ele tá apaixonado por essa menininha, só que ao mesmo tempo ele é um pouco psicopata, ele quer enforcar ela, coisas básicas, assim. O pai dessa menina é policial, ele é um delegado, e esse é um dos motivos pelos quais o Tom deveria ficar longe dessa menina, porque, olha só, ele deixa em aberto que o primeiro beijo dele não foi com a Daisy. Ele começa meio que namorar a Daisy, tá? Então eles se beijam e tudo. E aí, tipo assim, ele dá a entender em algum momento que o primeiro beijo dele não foi com a Daisy, mas que a menina que ele beijou não tá viva pra contar a história. Então, pra todo mundo, o primeiro beijo dele foi com a Daisy. E aí a gente fica assim, meu Deus, ele matou uma menina. Fora que esse Tom tem um amigo super esquisito, um amigo nojento, podre, insalubre. Nossa, ai gente, pavoroso. O nome desse amigo dele é Lesma. Na verdade não é nome, né? É o apelido porque ele come insetos alguns anos atrás no ensino fundamental. E esse apelido pegou, enfim, aí todo mundo chama ele de Lesma e todo mundo tem nojo desse garoto. Gente, esse garoto é super psicopata, tá? Porque o Tom tinha problema em casa, porque o pai dele batia na mãe dele, o pai dele era bêbado, lá, lá, lá. E o Lesma falava assim, ué, é só você matar seu pai. Simples. E o Lesma queria ficar com a amiga da Daisy, que é a menina que o Tom é apaixonado, né? A melhor amiga dela é a Alison. E aí o Lesma queria ficar com a Alison, mas a Alison tem pavor do Tom e do amigo dele. E o sonho do Tom é ser médico cirurgião. É sempre um médico. Gente, vamos evitar a galera da medicina? Todos os psicopatas de livro são médicos ou psicólogos, psiquiatras. Esse povo da área da saúde tá sem saúde. E aí essa Alison odeia o Tom e o amigo dele, pior ainda, mas agora ela tá com mais ódio do Tom porque o Tom tá namorando a amiga dela e ela não aprova porque ela faz aula de biologia com o Tom. Lembra que o Tom quer ser cirurgião, né? Então ele gosta de dissecar animais, ele fica com uma fixação assim com pulsação, sangue, ele gosta de ver sangue. Então, tipo assim, aconteceram alguns incidentes no passado que a Daisy cortou o dedo e ele ficava tipo parecia um vampiro, nossa gente, sério. E aí ele fica com um negócio, tipo, quando ele fala que gosta dela, alguma coisa assim, ele fica olhando pro pescoço dela assim, sabe? Vendo a pulsação e ele, nossa, os batimentos cardíacos dela aumentaram. E aí o Tom fica nessa que o sonho dele é pegar um coração na mão dele, não um coração de animal, mas um coração humano. Coisa de maluco, gente, coisa de maluco. E aí nessa escola que o Tom estuda, uma menina desapareceu. A Brandon, aleatoriamente essa menina desapareceu, encontraram o corpo dela, então descobriram que essa menina foi morta. E aí os policiais começaram a interrogar todos os alunos da escola, porque eles têm certeza que foi alguém da escola, já que o corpo da menina foi enterrado próximo de lá. E aí o Tom fica desesperado pra ser interrogado. Ele assim, não podem saber o que eu fiz e não sei o que. O principal suspeito de ter matado a Brandy é um namoradinho que ela tinha que ninguém sabia quem era. Bem parecido com os tempos atuais, né? Que ninguém sabia quem era o namorado da Bonnie. E o Tom também, ele é tão inteligente que ele dá aulas particulares pros alunos da escola. E a Brandy era uma das alunas dele. Então, obviamente, ele é um dos primeiros a ser interrogado e ele fica, tipo, totalmente desesperado. E é isso. Não posso contar muito mais coisa pra vocês, que eu não quero dar spoiler aqui nesse vídeo. Esse livro aqui é muito bom. Se você acertar o plot, nossa senhora, eu vou te dar um prêmio. Porque assim, gente, a hora que eu li o plot desse livro, meu mundo caiu. Meu mundo desabou. Eu falei assim, gente, como assim? Porque eu fiz 1 milhão de teorias. Gente, eu fiz teoria de falsidade ideológica, eu fiz teoria de desaparecimento. E é isso. A escrita é fluida. Será que eu preciso falar novamente que a escrita é fluida? Todos os livros da Freida são assim, mas esse daqui em específico, eu realmente não conseguia parar de ler. Principalmente as últimas 200 páginas que eu li correndo. Gente, a hora que essa menina ficou desesperada... eu não posso contar muito pra vocês, mas tem uma hora que a menina, ela está presa num lugar, uma das meninas. Quem? Que menina? Não sei. Uma menina, ela tá presa junto com o cara que pode ser o assassino, ela não tem certeza até que ela acha uma prova.
E aí ela começa a ficar desesperada pra sair de lá, o cara tá tomando banho, e aí ela tem que sair de lá. E aí, gente, eu ficava lendo assim, ó. Eu, puta que pariu, mano, essa menina vai morrer, eu não queria que ela morresse. Nossa, sério, só de lembrar. Olha, eu tô me tremendo. Só de lembrar, eu fiquei em pânico, em pânico. Eu tava na biblioteca da minha faculdade. Nossa senhora, eu tava tendo um surto psicótico. Bom, galera, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram ou pretendem ler O Namorado ou qualquer outro livro da Freida, porque assim, eu sou a embaixadora da Freida McFadden, eu sou a protetora dela, eu sou a advogada de Freida McFadden. É isso, galera. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, me seguirem em todas as redes sociais e eu vejo vocês em breve.